Fala aí, pessoal! Tudo bem? Fala, animadores! Não se desanimem! Hoje nós vamos ter várias dicas rápidas. Vamos falar sobre como mudar as configurações da tela inicial do Blender. O que é isso, né? Eu vou abrindo aqui o Blender. Vamos supor que você quer mudar a cor da folha do mundo aqui, a folha de papel. Você quer mudar a cor desse fundo aqui. Então você vem aqui nesse mundo, World Properties, e muda aqui, por exemplo, para um azulzinho, tá certo? E aí você fecha o seu projeto, tá certo? Salvando ou não, vocês podem ver aí. Quando eu abrir novamente, eu salvei, só que você salvou o arquivo, né? Aqui, ó, quando você escolhe, não tá certo? Volta a cor original, né? A chamada cor default. Outra coisa chata é quando você aperta o botão do mouse e acontece isso, né? Vamos falar sobre isso também. Então, atenção, vocês já sabem que apertando aqui, né? Ou teclando a tecla 0 do teclado numérico, volta para a tela. Mas, para fazer essa movimentação sem as configurações que nós vamos falar hoje, só apertando aqui na mãozinha, né? Então, como salvar, por exemplo, essa cor do mundo e ter isso disponível para toda vez que eu abrir o Blender, né? É isso que a gente vai falar hoje, né? E junto com isso, vamos ter muitas dicas ótimas para animadores 2D, né? E todas ou a maior parte dessas dicas vai perpassar essa questão de configurar o Blender, salvar as personalizações, para que toda vez que formos abrir, elas estejam disponíveis para nós. Então eu vou fazer isso enquanto eu proponho algumas configurações de preferências que são indicadas para ilustração e animação 2D no Blender. Maravilhoso, né? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar o mundo já dessa cor, né? Mas eu vou ver aqui em Edit, muito pequenininho, né? Preferences, e aqui no menu Interface, aqui em cima, então onde eu vim no Edit, Preferences. Uma coisa que eu gosto do Blender é isso, eu estou mexendo aqui e essa janela continua, né? Então a primeira coisa que eu vou configurar é essa Resolution Scale, para que vocês possam ter. Eu posso clicar e arrastar para a direita para aumentar o tamanho da letra, ou simplesmente escrever 1.25 ele aceita, tá bom? Estou fazendo isso para que vocês possam ver onde eu estou clicando de forma melhor. Eu acho que esse tamanho deve estar razoável. E também eu vou mudar a tradução, mostrar para vocês onde muda a tradução. Olha que legal, Translation, né, as traduções. E pasmem, existe português. Observe aqui o menu, toda a interface, quando eu mudo para português, automaticamente ela já é atualizada, né? E isso é interessante? Não é interessante, eu explico por quê. 99% dos tutoriais da internet usam interface em inglês, então eu sugiro não habilitar interface. E quando você já tira interface, já muda tudo para inglês aqui, né? O que, por um lado, nos força a aprender inglês, o que não é ruim, né? E, por outro lado, nos credencia a entender melhor outros tutoriais da internet, né? Outra coisa que eu gosto de tirar é isso aqui, ó, New Data, né? Que é novos dados. Por quê? Porque quando eu crio um cubo, alguma coisa, aparece aqui em português já, né? Ou uma camada num desenho 2D. Então, eu prefiro... Isso aqui é gosto pessoal. Você pode deixar que os novos dados sejam em português, né? E, além de tooltips, né? O que é tooltips? Eu paro aqui o meu mouse, observa que aqui embaixo é o valor de entrada usado para socket não conectado, né? Então, essas dicas, elas são em português do Brasil, né? E outra coisa que eu gosto de deixar aqui configurado é esse Python Tooltips, né? Por quê? Porque aí, além de aparecer, aparecem essas linhas de baixo aqui, que é o contexto, como eu acesso isso utilizando a API Python do Blender, né? Então isso é gosto pessoal, você não precisa colocar isso, talvez isso confunda um pouco, né? E o que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Eu vou fazer uma outra configuração para que tudo que eu fizer com o mouse, com o teclado, apareça aqui do lado, tá bom? Para isso, existe um complemento do Blender, um add-on, chamado agora Screencast.
Aqui, ó, Screen. Vocês viram que eu cliquei aqui para colocar para fazer a busca, né? Então é esse addon aqui. O Blender já vem com um monte de addons, alguns já habilitados, outros não, né? Eu vou configurar isso aqui do lado para vocês verem. Então por enquanto eu salvo aqui, olha, ele já está auto-save. Se eu fechar ele já está salvando, né? Então aqui, olha, tem um menuzinho escondido, se vocês observarem aqui no cantinho, olha lá. E esse menu habilita várias coisas, né? Aqui no caso, olha, já tem a possibilidade de escolher a caneta, tem coisas interessantes, não é só aqui que eu posso escolher a caneta, tem vários lugares, né, que existe essa possibilidade. Então, ó, aqui no Screencast eu vou configurar aqui para ficar legal para mim. Então a primeira coisa eu vou habilitar aqui, tá certo? O background eu gosto de usar uma cor aqui laranja. Corner, rádios, eu gosto de deixar em... Ó, cliquei e escrevi 30. Olha, ela já está aparecendo aqui, vocês estão vendo? Né? Tamanho da fonte, vamos... Eu já reduzo isso aqui, vamos deixar isso aqui 50 mais ou menos, ó, tá maior. Ou o tamanho do mouse, a gente pode aumentar também. Deixa eu clicar aí antes, tá? Ver o tamanho que fica legal. O tamanho da fonte, deixa eu ver. Ó, tá muito pequenininha, tá vendo? Então vou aumentar essa fonte aqui. Agora ficou muito grande. Tamanho bom. Legal? Maravilha. Então eu configurei aqui mais ou menos, tá pro lado esquerdo aqui. Deixa eu ver. Não sei se ficou muito grande, mas é legal para vocês verem, tá bom? Na edição talvez isso aqui soma algumas vezes, né? A coisa que mais irrita quando você está trabalhando com Blender para 2D é o seguinte, quando você clica o botão do meio, olha o que acontece, né? Tá vendo que aqui apareceu o botão do meio? Então, aí você fala, eu tenho que clicar aqui nessa câmerazinha que volta. Exatamente, mas como que eu faria para movimentar essa folha sem precisar apertando a tecla Shift e o botão do meio, tá vendo? Aí eu consigo obter esse resultado. Ficou muito grande isso aqui, né? Diminuir um pouquinho tamanho da fonte e o tamanho do mouse, tá? Aí ficou legal. Então, mas eu tenho como configurar essas outras coisas. Note que eu estou mostrando todas essas configurações para depois no final salvar e toda vez que eu abrir o Blender eu obter esse mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá voltando para preferências, né? Edit, preferências, né? Aí a gente sai daqui e nós vamos para a parte de Keymap. Aqui a primeira coisa que eu convido vocês a observarem é esse Middle Mouse Action. Quando eu clico aqui, ó, nesse momento o botão do meio já funciona como outros programas aí de edição 2D. Então, ó, onde que eu fui? Eu vou mostrar para vocês novamente. Edit, Preferences. Aí vocês vêm aqui, ó, tá? Normalmente é Orbit, que é o ideal para ficar orbitando aqui, girando. Tá vendo aqui que gira? Estão vendo? Mas para nós não é ideal isso, né? Deixa eu voltar lá. Aqui. O ideal é esse. Outra coisa que às vezes atrapalha a gente é Space Bar Action. O que é isso? Quando eu aperto a barra de espaços por default, ele dá o play, tá vendo? Dá um stop e voltar aqui, ó, para isso aqui é muito importante para nós, hein? Que esteja nessa posição. Então aqui, olha, voltamos aqui preferências, Keymap, e aqui vamos escolher a opção Tools. Então quando eu apertar a barra de espaço vai abrir as opções do contexto que eu estou. Então se eu estou no contexto Draw vai aparecer lá o lápis, a borracha, o baldinho e todas as outras opções, tá bom? Uma outra configuração que eu julgo ser muito importante, então, deixa eu mostrar isso aqui antes, né? Então, aqui, ó, quando eu aperto o barra de espaço, agora eu não aperto o play, apareceu essa barrinha aqui, tá vendo? Legal, né? E como que eu faço para dar play? Aí vira Shift barra de espaço, tá vendo o play? Shift barra de espaço novamente para, tudo bem? E se vocês observarem aqui as opções, tinha uma terceira opção, que é Search. Se eu escolho
essa opção como Search, o que acontece? Deixa eu fechar aqui, ó. Quando eu aperto barra de espaço, eu posso procurar qualquer coisa no Blender aqui, né? Mas me parece que o acesso às ferramentas é o mais interessante para o artista 2D, né? Então, vou colocar Tools. Se eu quiser usar o Search, aí eu teclo F3. Olha, no meu caso aqui é Function F3, porque senão eu aumento o volume aqui no meu computador, certo? Então o F3 ele se transforma em alguma coisa para isso, ó, Splash Screen, aí já abre o Splash Screen do Blender, certo? É para procurar qualquer função disponível nesse contexto. Eu vou minimizar isso aqui, né? A tecla N, aqui, tá vendo? A tecla N é para... Se eu não quiser clicar aqui, eu posso apertar a tecla N que abre e fecha, tá bom? Já mais uma dica, né? Volto aqui, aqui a tecla 0 do teclado numérico, volta para a folha do papel, e agora quando eu clico no botão do meio, já estou nesse modo de pan automático, não preciso apertar Shift e botão do meio, só o botão do meio. Isso para mim é muito, muito interessante essa configuração. Outras configurações que nós podemos ver é o seguinte. Vamos supor que eu quero dar o zoom numa posição determinada. Já está até configurado desse jeito, mas normalmente não está. Então, onde que eu vou? Venho Navigation e aqui, ó, zoom para o ponteiro do mouse. Se isso não está habilitado, não funciona, tá certo? Vamos lá. Não precisa nem salvar, já está como, ó. Se o seu não tiver Auto Save Preferences, tem que vir salvar toda vez aqui nesse menuzinho do lado, tá bom? Então aqui a gente consegue, eu quero aproximar do frame 200, olha só. E se eu quiser, por exemplo, voltar para a visualização geral, eu aperto a tecla Home, tá certo? E aí aparece, ela vai lá para a posição original. Então a tecla Home tem essa característica, tá bom? Aqui também, se eu estou aqui, eu aperto o Home e volto para a visualização da câmera. Ou da folha de papel, na realidade é câmera, por isso que aqui é uma câmera, viu, gente? Maravilha! Dito isso, uma outra configuração que eu indico para vocês, para quem está trabalhando com Blender no 2D, é aqui, ó, no Overlays, Show Overlays. Então, por que é importante a interface em inglês, né? Quando você vai pesquisar, você vai pesquisar por overlays. Então, se você não sabe o que é overlays, fica difícil. Então, duas configurações são muito interessantes. A do 3D Cursor, futuramente vamos fazer um vídeo, se você talvez já tenha esse vídeo aqui no momento que você está assistindo, sobre o 3D Cursor, é muito incrível que pode ser feito com esse pivôzinho aqui, apareceu, vocês estão vendo? Então, quando eu clico aqui, ele some ou ele aparece. Eu posso colocar ele, ó, em diversos pontos. E outra configuração do Overlays que é interessante, ao meu ver, para o trabalho com 2D é o Canvas. Inclusive, isso aqui só aparece quando você está selecionado um objeto 2D do Blender aqui, tá bom? Então, com isso, vamos supor que você gostaria também de ter camadas já organizadas, outras camadas, tipo rascunho. Então, isso aqui é algo que você costuma utilizar, que é deixar a camada de rascunho aqui para baixo e deixar ela selecionada por primeiro. Então, e as outras bloqueadas, por exemplo. Então, a tela inicial que eu quero. Então, o que eu faço nesse momento, né? Eu venho aqui em File, venho em Default e coloco Save Startup File. Então, com isso, eu consigo... Olha lá, ele pergunta, quer mesmo? Sim, eu quero. Então, com isso, quando eu fechar o meu Blender, posso não salvar isso que não é necessário. Quando eu abrir o Blender novamente e selecionar o Blender 2D aqui, né? Ele já abre exatamente com todas as configurações, inclusive a camada rascunho selecionada, tudo. Então, é uma forma muito legal. Então, para terminar, eu vou dar apenas 4 dicas de atalho, né? Observa que esse cara aqui eu vou precisar, a tecla N aqui novamente, né? Deixa eu... e habilitar ele aqui, certo? Legal. Esse é um addon. Agora, aparentemente não está funcionando, mas não tem problema. É um addon, que também não está habilitado aqui, né?
Mas enfim, vou dar dicas de algumas teclas de atalho que são muito úteis aí no Blender, tá bom? Quais teclas de atalho que eu quero mostrar para vocês? A tecla N, que é a que abre... apareceu, para teclar alguma coisa. Que abre e fecha esse menu lateral. A tecla Tab, que faz aparecer e desaparecer esse menuzinho aqui. Não, muda de modo, né? Sai do modo Draw para o modo de edição, desculpe. Né? O Ctrl Tab abre esse menu para eu selecionar. Né? E qual outro? A tecla Home já falamos, né? Agora, uma coisa que é muito importante é você saber que os atalhos no Blender, eles dependem de onde está o mouse. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui num zoom enorme aqui e vou apertar a tecla Home. Ele fez o Home nessa tela de visualização. Se eu tiver num zoom enorme aqui e apertar a tecla Home aqui, ele faz aqui, tá vendo? Ó, de novo. Estou num zoom enorme aqui, ó, frame 0, 1, 2, 3, assim, ó, tá muito intenso aqui. Aperto o Home, ele mostra do 1 ao 250, tá bom? Então é isso. Me arrependi. Gostaria mesmo de voltar para o que sempre foi. Então venho File, Diffuse, carrego as configurações originais e, é claro, vou e salvo como o arquivo novo. Agora voltou para aquilo que sempre foi. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, tudo bem, mas ele ficou com dicas importantes para vocês, tá certo? Revisem esse vídeo, anotem as dicas, treinem esses atalhos. Dúvidas, coloque aqui no comentário. Vamos caminhando juntos.